Audiodescrição. Em uma sala, com estantes na parede e um computador em uma mesa, é dado play em um vídeo no computador. O vídeo de uma pessoa estudando em um computador e imaginando ideias do futuro. Em um escritório, no notebook, uma pessoa vê vídeo de crianças na sala de aula se imaginando o que vão fazer no futuro. Em um parque, no celular, uma pessoa vê um vídeo mostrando a importância do conhecimento no mundo. Uma lâmpada feita de quebra-cabeças é completado por mãos, formando a logo da Live do Conhecimento, com o nome escrito abaixo da lâmpada. Em um fundo com ondas, os textos: palestra de hoje, do Ponto de Cultura Vamos Fazer Arte, Mulheres que Inspiram, Projeto Aqualuz. Uma gota dentro de um círculo na cor verde. Foto da palestrante e dos mediadores. Palestrante Ana Luísa Bezerra, fundadora e CEO da SDW, primeira brasileira premiada com os Jovens Campeões da Terra da ONU Meio Ambiente. Mediadora Jéssica Monteiro. Mediador Pedro Levi, músico, e mediador Jonathan Lima, músico. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma palestra e nesse mês a gente está com uma temática super especial nas palestras que a gente chama de Live do Conhecimento. Esse mês eu digo que é um mês muito especial porque a gente está trabalhando palestras com o tema Mulheres que Inspiram, que são mulheres assim fantásticas, com temáticas fantásticas, que vai desde temáticas como a saúde, é, também empreendimentos sociais. E hoje a gente está aqui com a Ana Luísa. É uma jovem baiana de apenas 23 anos que desenvolve um lindo projeto que já beneficiou mais de 500 famílias. Ana Luísa, com apenas 23 anos, já foi premiada pela ONU, viajou mais de 10 países e tudo começou quando ela tinha apenas 15 anos. Sem mais delongas, vamos ouvir mais uma história do quadro Mulheres que Inspiram. Ana, você poderia definir para nós quem é Ana Luísa? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Ana, começando com a minha autodescrição. Eu estou aqui com um fundo preto, eu tenho cabelo castanho escuro, médio, nem longo, nem muito curto. Estou com a camisa polo azul da STW, que é a minha startup. Tenho pele parda e sou baiana, tenho 23 anos, como a Jéssica falou. Eu comecei a desenvolver um projeto científico aos 15 anos para tratamento de água, zona luz do sol para zonas rurais. E hoje, aos 23, já tenho uma empresa, a gente já tem atuado em 6 estados no Nordeste, já temos outros produtos no portfólio da empresa, uma equipe, e queremos ganhar o mundo também, atuar em outros países. Mas eu vou explicar um pouquinho em detalhes para vocês daqui a pouco. Muito bem, Ana Luísa. É um prazer enorme para a gente ter você aqui, principalmente uma mulher tão jovem e assim que realmente nos inspira. Eu que conheci sua história de perto, o seu projeto, quando você aceitou o convite, eu fiquei muito honrada. Gente, vou pedir desculpa a vocês e vou fazer também a minha audiodescrição, que eu acabei esquecendo no início. Eu sou Jéssica, tenho cabelos pretos, olhos pretos também, estou usando óculos, estou ao fundo tem algumas paredes e um teto branco. Estou com uma blusa branca de mangas e golas verdes. Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água e tem como objetivo colocar em discussão assuntos muito importantes relacionados com esse recurso natural, principalmente com relação ao seu consumo consciente. A nossa convidada de hoje desenvolve um projeto chamado Aqualuz, que fornece água potável para as famílias do semiárido nordestino. Luísa, você pode nos contar o que é o projeto Aqualuz?
Posso sim, Jéssica. Agora eu vou compartilhar um pouco o trabalho com os slides. Para quem não estiver conseguindo ver, eu vou tentando descrever um pouco mais do trabalho da STW. Então, aqui, acho que todo mundo já está conseguindo ver, está carregando, que é a apresentação da startup, da Safe Drinking Water for All, para explicar o que é o Aqualuz, vou explicar também o que é a STW, um pouquinho de quem sou eu, mas como a Jéssica já me perguntou, eu já respondi, um pouco da minha trajetória desde os 15 anos, aos 17 eu fundei a STW, aos 21 me formei em biotecnologia, a gente tem atuado para resolver um dos maiores problemas do mundo, que é a falta de acesso à água potável e a falta da coleta do esgoto, que atinge mais de 35 milhões de brasileiros a partir do acesso à água, e no esgoto mais de 100 milhões de brasileiros, e aí a gente tem resultados de mais de 233 mil pessoas que por ano se internam por doenças de população hídrica, e aí está o claro problema gerado por conta da falta de acesso à água potável, em que 50% são crianças de 0 a 5 anos, e também temos os dados globais de mais de 205 bilhões de pessoas sem acesso à água potável, e dessas temos números muito impactantes de 250 milhões de pessoas que morrem todos os anos por doença de população hídrica, sendo que 15 milhões são crianças de 0 a 5 anos que morrem pelo mesmo motivo. E aí surgiu a STW, uma startup que nasceu para desenvolver o Aqualuz. Aqui agora eu vou responder a pergunta do Aqualuz, depois eu volto para a Jéssica. Aqui está a primeira foto do Aqualuz, quando eu criei ele aos 15 anos. Ele é uma tecnologia para tratar água utilizando a luz do sol. Então, a gente tem aqui a versão já atual, a versão número 11. Então, a gente levou muito tempo para poder desenvolver, testar, chegar onde estamos. E ele é a única tecnologia do mundo para tratar água de cisterna usando a luz do sol. Porque a gente tem a cisterna, que é a principal fonte de água para pessoas dos zonas rurais, principalmente aqui no semiárido. Então, a pessoa bombeia a água com a bomba da própria cisterna, depois essa água vai ficar armazenada por algumas horas, em exposição direta à luz do sol, então não tem substância química, não tem placa solar. Para vocês entenderem um pouco mais, é um reservatório, pensando muito no desenho de uma pia de cozinha de aço, muito parecido com a pia, só que mais raso, e com a tampa transparente de vidro, que assim a radiação solar vai conseguir penetrar na água e fazer o tratamento. Depois desse período, que é de 2 a 4 horas, um dia de sol muito forte, tem um sensor que é um círculozinho adesivo que fica centralizado dentro do equipamento, ele muda de cor para avisar que a água está pronta para ser retirada. E aí a pessoa pode retirar a água para o consumo. A gente foca muito em cisterna, porque é para tratar água de chuva. E aí nessas regiões rurais a gente não tem problema de contaminação atmosférica, então é uma água que já vem com qualidade boa, apesar de ter muita contaminação microbiológica. E essas serem as causas das doenças de veiculação hídrica, as principais causas. A gente resolve esse problema, reduzindo essas doenças e dando acesso à água potável para essas pessoas. Jéssica, eu volto para você agora, para você terminar as perguntas, e aos poucos eu vou apresentando um pouquinho mais o trabalho. Tudo bem, Luísa. Nossa, que fantástico, né? E quando você fala que essa é a única tecnologia no mundo, a gente fica assim, nossa, que impactante, né? Para trabalhar com essa questão da tornar a água da chuva água potável. A gente que vive aqui no Nordeste, você também como é nordestina, sabe? Que aqui falta muita água, né? A gente tem esse grande problema, e principalmente as pessoas que vivem no semiárido, né? Então, assim, imagino eu que as famílias que recebem assim, esse equipamento em casa para tratar as águas das cisternas, eu não sei nem como que elas se sentem, sabe? O sentimento de gratidão, porque a água é vida, né? Como todo mundo já sabe. Luísa, este projeto começou com sua vontade de mudar a realidade de famílias sem acesso à água potável. Você desenvolveu esse projeto sozinha
ou você teve ajuda de algum outro colega? Então, Jéssica, no início eu desenvolvi com o apoio de meu pai e de alguns professores também, que professora de biologia, professor de física, são as áreas mais relacionadas ao tema do Aqualuz, que é a desinfecção solar da água, mas não tive, assim, apoio de colegas nesse início. Já na faculdade, eu comecei a desenvolver a startup e dentro da startup foram surgindo pessoas para colaborar, inicialmente como voluntárias, até que finalmente eu achei minha sócia. A sócia, ela entrou como voluntária, ela é do Ceará, ela não é nem da Bahia. A gente teve uma conexão através de uma parceira, então a gente nem se conhecia presencialmente. Uma parceira fez essa conexão e aí teve até um evento que eu fui para o Ceará, eu conheci ela presencialmente no mesmo ano. Ela continuou um tempo como voluntária, até que finalmente eu chamei ela para sócia, porque a gente trabalhava super bem juntas, tinha super uma sincronia, e eu precisava ter uma sócia que pudesse entrar de cara no negócio e me ajudar. Hoje a gente já tem uma equipe multidisciplinar, são pessoas, e está meio que dividida entre Bahia e Ceará, que aí a gente tem a sede da empresa na Bahia e a filial no Ceará, por conta de minha sócia. E a gente tem mais ou menos umas 7 pessoas no operacional, no dia a dia, trabalhando desde engenheiros a pessoas mais de gestão, de projeto, administrativo. E também temos a equipe de campo, que são pessoas contratadas de acordo com a demanda dos projetos de implantação do Aqualuz e das outras tecnologias também. São as pessoas que vão lá a campo fazer a implantação do projeto. Temos o núcleo de pesquisa e desenvolvimento, que são pessoas parceiras que ajudam a realizar pesquisa, validações técnicas das tecnologias que a gente trabalha. E também temos os representantes comerciais, que são os que nos ajudam a encontrar clientes que vão potencializar ainda mais o nosso impacto, fazer com que a gente atue em cada vez mais regiões. Luísa, você falou que você tem uma infinidade de profissionais trabalhando, né? Ou seja, é uma equipe já grande. Aí, com relação a isso, eu tenho uma dúvida. Na sua posição de desenvolvedora do equipamento, o que você acha que falta para ele ser levado para todo o Nordeste? E assim, falando de uma forma mais ampla, que ele seja levado para, por exemplo, para outros países, como por exemplo a África, né? Que a gente também sabe que tem um clima muito árido, muito seco e que falta muito água, né? Inclusive eu falo isso porque me vem muito à mente aquele filme, né? O menino que eu não me recordo não porque ainda não assisti. Estou E, ouvindo uma coisa. Eu também assisti a um filme fantástico. pronto, eu ainda não assisti, eu já ouvi uns colegas falando. Mas com relação a isso, para você levar o seu equipamento para outros lugares, digamos que de certa forma expandir mais o uso dele, você acha que é mais por falta de verba, falta de apoio empresarial, político, apoio para desenvolvimento? O que você acha que influencia mais nisso? É um pouco de tudo, Jéssica. Não tem assim um único fator. É um fator que envolve justamente tudo isso que você trouxe, a falta de apoio financeiro, a falta de apoio do governo, de algumas empresas. Aqui no Brasil, trabalhar com negócio de impacto ainda é muito difícil. Você mesmo sabe por experiência própria, né, as dificuldades que a gente passa como empreendedora. E é algo que a gente vem trabalhando ao longo desses anos. Claro que meio que a migalhas, né? Trabalhando de pouquinho em pouquinho até a gente conseguir escalar o impacto. A gente acha que nesse momento, além desse fator financeiro, que na verdade tem a ver com a maioria dos outros problemas, a gente tem o fator de precisar ainda estruturar uma produção em escala, que com certeza, se a gente tivesse investimento, a gente conseguiria estruturar. A gente precisa de um apoio maior do governo para entender que é uma solução para a saúde pública, então poderia ser incorporada no programa de cisternas, e aí as famílias já receberem como um kit, assim como elas já recebem o filtro de barro. Então a proposta que a gente tem em um futuro, quem sabe próximo,
a gente possa substituir o filtro de barro pelo Aqualuz, que termina sendo o filtro de barro, ela é uma tecnologia excelente, mas nessas zonas mais isoladas, a gente sabe que as pessoas não dão manutenção, não têm condições de dar manutenção no filtro de barro. E ele perde a sua funcionalidade, ele para de fazer o tratamento de água. E a ideia é que, substituindo com a Aqualuz, essas pessoas tenham por muito tempo uma tecnologia que não precise de uma manutenção, só utilize a luz do sol. E aí a gente espera, com essas validações de migalha em migalha, chegar em alguns países, como temos já um networking global, a gente já tem contatos em vários outros países, talvez seja um pouco mais fácil, mas a gente ainda esbarra na questão da produção, como que a gente vai fazer, porque não é um modelo sustentável produzir no Brasil e trabalhar comercializando fora. A gente precisa ter uma estrutura de comercialização da tecnologia em outros países também, e aí isso envolve mais tempo para poder planejar, ter tudo bem estruturado antes de, enfim, seguir com essa metodologia. Então, talvez nesse ano, no fim desse ano, no ano que vem, a gente tenha um piloto, que são poucas unidades instaladas em pelo menos 2 países, um na África e outro na América Latina, e a partir daí a gente consiga identificar mais parceiros e empresas, fundos de investimento que se interessem e nos ajudar com a escala mesmo da tecnologia. Nossa, Luísa, cada vez que você fala, eu fico mais assim, mais emocionada, sabe? Porque lá em 2018, quando a gente se encontrou para participar da seleção do Jovens Empreendedores Sociais, do Laureate, meu Deus, eu que lhe vi assim tão tímida e hoje tão falante, tão com um projeto assim super decolando e assim, e é como você falou, nós que trabalhamos com empreendimentos sociais, a gente já vive um momento muito difícil, né, no Brasil. A questão a educação, o apoio para esses movimentos, né, para essas coisas que ajudam a resolver problemas. A gente ainda sente que aqui no Brasil a gente é pouquíssimo valorizado. E assim, eu fico muito feliz quando você fala que já está nos planos ir para outros países. Ou seja, eu fico. E principalmente com a solução dessa, né? Que pelo que você acha que você. Mais na frente você ainda vai falar, uma solução barata e eficaz. E que vai ajudar muitas famílias. Então, assim, Luísa, uma coisa que eu ia dizer, antes que eu me esqueça, antes que o Jonathan, nosso próximo palestrante, quer dizer, nosso próximo músico entre para lhe fazer algumas perguntinhas. Eu queria dizer para quem está assistindo que vocês podem fazer perguntas no chat também, que eu daqui a pouquinho vou dar uma pausa aqui nas nossas perguntas dos mediadores e vou perguntar para a Luísa. Vocês podem perguntar a respeito do projeto, sobre a história dela com a história da premiação na ONU. Ou seja, fiquem à vontade, que daqui a pouco a gente vai começar a ler as perguntinhas do chat. E agora eu vou parar de falar um pouquinho e vou chamar o nosso amigo Jonathan. Olá, boa noite a todos. Me chamo Jonathan, sou músico da Filarmônica Estrelas da Serra, sou pardo, estou usando uma camisa branca. Ao meu fundo tem uma parede preta, posteriormente um guarda-roupa cinza com preto. Para começar a minha participação nesta palestra, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: o que significa a sigla SDW? Oi, Jonathan. Então, a sigla STW, ela veio do nome que o projeto científico tinha em inglês antes da gente desmembrar a empresa do produto. Então, o Aqualuz se chamava Safe Drinking Water for All, que significa água de qualidade para todos em inglês. E depois, quando eu fundei a empresa, ainda era tudo a mesma coisa. Então, o produto era a empresa era o produto, até que a gente decidiu ter nomes especiais para o produto, e a empresa tem um nome que aí, no caso, seria como se fosse a Coca-Cola e seus produtos, enfim, uma empresa que tivesse várias tecnologias para fornecer para o público. Aí a sigla STW significa justamente esse nome completo e complexo, as pessoas não... É difícil de lembrar,
mas por isso até que a gente colocou um dos produtos um pouco mais fácil, né? Mais fácil lembrar com a Luz, Aquapluve, que é a nossa linha de água, Sano Seco, do que lembrar Safe Drinking Water for All. Entendi, então. A minha segunda pergunta é, durante a sua explicação sobre a sua história, o seu projeto, você mencionou a palavra startup. Você poderia definir o que é startup? Essa é uma polêmica, a definição da startup. Tem exemplos práticos, tem pessoas que acham que o Google ainda é uma startup, pessoas que acham que não. Startup, a minha definição de startup seria negócios iniciais com conceitos inovadores, seja de produto, seja de serviço. No nosso caso, são os dois, a gente tem inovação tanto no produto quanto no serviço, mas tem empresas que inovam só no serviço, tem empresas que inovam só no produto, enfim, tem essa possibilidade de você trabalhar com algo novo que o mercado ainda não está acostumado, que a empresa em si ainda não tem certeza do nicho, ou seja, dos clientes que ela vai ter, que é o nosso caso também. Por muito tempo a gente achava que nosso cliente principal seria governo, agora a gente já descobriu essa possibilidade de empresas, também ainda também tendo essa possibilidade do governo, mas algo mais para o futuro. Ainda não conseguimos efetivar compras para o governo. E já tem esse conceito que eu falei, que o Google se enquadraria como uma startup, são de empresas que continuam sempre inovando, sempre trazendo a inovação. Então, o Google é uma mega empresa que já tem bem definido quais são seus clientes, já tem uma mega estrutura, já é bem antiga, assim, não é tão antiga, mas é bem antiga comparada à idade das startups atuais. E que ela se enquadraria justamente por esse modelo de inovador. Sempre a gente vê o Google trazendo alguma coisa nova, alguma funcionalidade nova nos seus produtos. Tem aí comprando também várias outras startups, como comprou o YouTube. Enfim, a gente vê que o Google está sempre à frente dos seus concorrentes. Isso meio que se enquadraria como startup pelo modelo deles, mas a meu conceito não. O meu conceito, o Google já é uma empresa. Startup seria mais algo ainda inicial, algo que ainda precisa de validação. Eu defino dessa forma. Então, a expectativa é que a STW não seja startup por muito tempo, mas sempre mantendo esse conceito de inovar. Entendido. Então, seria mais ou menos como a empresa no estágio inicial, certo? Eu Sim, tenho mais uma pergunta. deixa eu só. Você poderia destacar quais as principais premiações que você já recebeu através da realização dos seus projetos? Eu não ouvi o início de sua pergunta, que Certo, eu vou repetir. estava falando. Você poderia destacar quais as principais premiações que você já recebeu através da realização dos seus projetos? Posso sim. Só complementando a resposta anterior, startup para mim não é só empresas pequenas, porque a gente pode ter várias empresas pequenas que não se configuram como startup. Eu acho que empresas pequenas que inovam são startup, mas se é uma empresa pequena, por exemplo, uma padaria, eu não enquadraria uma padaria que não tivesse algo inovador como startup. Talvez uma padaria que que ela fizesse o pão na sua casa, talvez aí fosse uma startup. Mas uma padaria nesse modelo tradicional, ela é uma empresa pequena, mas não é uma startup. Agora, respondendo a sua outra pergunta, os principais prêmios de destaque, eu acho que a gente já tem muitas premiações, uns mais de 20 premiações regionais, nacionais, internacionais. Eu vou dar destaque apenas às internacionais e algumas nacionais também importantes. De internacionais, a gente tem o que ficamos mais conhecidos no mundo, que é o da ONU, os Jovens Campeões da Terra, uma premiação bem importante da ONU, que a gente conseguiu, somos os primeiros brasileiros a conquistar essa premiação importante. Também tivemos um prêmio da Shell, a gente conseguiu, eu não lembro exatamente agora o nome da premiação, mas é uma premiação também para jovens que atuam com empreendedorismo de impacto. Temos o do BID, FENSA. O BID é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, e a gente conseguiu também um prêmio internacional
na América Latina, a nível América Latina, que é sobre startups de água e saneamento. De importante, eu consideraria também o Prêmio Laureate Brasil, foi um prêmio bem importante. Eu também conheci Jéssica lá, eu consegui o prêmio com o negócio de impacto dela. Eu acho que eu deixaria esses 4 assim como os mais relevantes, mas tivemos outros também importantes. E a segunda parte da pergunta eu esqueci, desculpa. Ou só era das premiações? Era só para destacar as premiações pelos seus projetos, né? E são muitas premiações e ainda vão vir, né? Porque um projeto tão inovador como esse só tende a ser premiado e bem visto em qualquer lugar do mundo. Com certeza. Muito obrigada, Jonathan. De nada. Nossa, que fantástico, Luísa. Agradecer também ao Jonathan pelas perguntas. Antes de eu chamar o nosso próximo músico, que tem umas perguntinhas também, eu vou fazer aqui 2 perguntas que eu estou vendo aqui no chat. A primeira delas é a seguinte: de onde surgiu a ideia da criação, funcionamento do sistema de tratamento de água? Então, voltando para aquele momento que eu falei, né, que eu tive a ideia ainda com 15 anos, eu, desde criança, sempre tive o sonho de ser cientista e gostava muito de pensar coisas da natureza. Achava que eu seria uma cientista que resolveria um grande problema global. E aí, eu ainda não tinha definido de que área, necessariamente, eu ia trabalhar. Eu gostava muito da área de saúde, mas, ao mesmo tempo, nunca pensei em ser médica. Eu achava que eu seria mais aquela cientista de laboratório, que também médicos podem ser cientistas de laboratório, mas eu gostava mais de biologia, assim, em termos de curso, até que eu encontrei o curso de biotecnologia, que foi a graduação que eu me formei em 2018. E quando eu estava com 15 anos, foi um momento de grandes descobertas para mim, em termos de ciência. E quando eu estava na escola, eu vi um cartaz do Prêmio Jovem Cientista do CNPq, é uma premiação nacional, e o tema daquele ano, que era 2013, Ano Internacional pela Cooperação da Água, era água. E aí eu comecei a achar aquela como uma excelente oportunidade para eu participar, e relembrando que água já era muito claro para mim, por ser baiana, apesar de nunca ter passado por nenhuma necessidade, nem ter conhecido famílias que passassem por isso. Eu fui muito privilegiada nesse ponto. Então, eu sabia que era uma grande problemática que atingia muitas pessoas que estavam até próximas a mim, mas não só aqui, era um problema global. E aí eu comecei a estudar mais sobre o tema para participar, entender um pouco mais do problema, conhecer as soluções disponíveis, e fiquei assim meio chocada quando eu via inúmeras tecnologias para tratamento de água, e o problema parecia que não reduzia. As pessoas, anualmente, os dados de pessoas sem acesso ao saneamento pareciam se manter, não tinha o decréscimo de pessoas. E eu parei para entender o que é que realmente estava acontecendo, e comecei a perceber uma limitação que a maioria das tecnologias tinham, digamos assim, 99,9% delas, talvez tenha alguma porcentagem que eu não tenha encontrado naquele momento, mas todas aquelas que eu estava vendo, elas claramente eram tecnologias muito sofisticadas, que resolviam o problema, sim, eram eficientes, algumas tinham um custo muito alto, e a maior limitação de todas era a manutenção. Elas eram, se elas fossem implantadas em uma região como as zonas rurais e semiárido, que às vezes são extremamente afastadas, elas funcionariam por um determinado tempo, depois precisariam de uma manutenção, as famílias não conseguiriam dar manutenção, a tecnologia pararia de funcionar e as famílias continuariam sem acesso à água potável. Então, eu comecei a trabalhar o que é que eu poderia fazer para poder resolver esse problema, e aí eu achei, talvez essa fosse a 0,1% da tecnologia que eu achei, que é o SODES, que é muito mais uma metodologia do que uma tecnologia, talvez uma tecnologia social, porque a pessoa precisa simplesmente
encher uma garrafa PET de água e colocar em exposição ao sol, que o sol vai fazer todo o tratamento, o sol vai matar os micro-organismos que estão nessa água. Mas, infelizmente, o sódio tem diversas limitações, dentre elas, em destaque, o fato de que você colocando uma garrafa PET em exposição ao sol, você vai liberar substâncias químicas que são nocivas a longo prazo, podem até causar câncer nas pessoas. E também o tempo de tratamento, que é de 6 a 48 horas, não tem mudança de cor, então a pessoa nunca sabe quando a água está pronta. Isso faz com que a maioria delas não acreditem na metodologia e terminem não aplicando. Até por isso é muito pouco conhecido aqui no Brasil, apesar de já ser uma metodologia muito antiga, de mais de 30 anos. Então, eu comecei a estudar sobre os SODs e, a partir dos SODs, eu resolvi criar uma tecnologia que pudesse resolver essas limitações. Assim nasceu o Aqualuz, assim nasceu aquela primeira versão que eu mostrei nos slides, uma versão extremamente artesanal. Infelizmente, eu não ganhei o prêmio Jovem, o prêmio Jovem Cientista, mas eu já estava tão apaixonado pela a minha primeira experiência sendo cientista e criando uma tecnologia que eu realmente acreditava, eu já estava apaixonada mesmo pelo problema da água e com essa possibilidade de ter uma contribuição para resolver esse problema, que eu continuei tocando ao longo dos anos e estou aqui até hoje, né, estudando sobre esse tema, considerando que eu tenho 23 anos, já são 8 anos de estudo dessa tecnologia. Na verdade, eu vou fazer 24 esse ano, então vão ser 8 anos de estudo. Oi, Luísa. Eu vou aproveitar que você fez uma menção com relação à manutenção dos equipamentos que já existiam, né, para tratamento de água, só que eram caros. Vou aproveitar para fazer uma pergunta que é curiosidade minha e outra que colocaram no chat, que seria relacionada à questão da manutenção. Se a manutenção do Aqualuz, se é caro ou é simples de fazer e como é que é. E a outra pergunta, que eu acho que dá para responder numa... Está relacionado, né? É com relação ao equipamento. O equipamento é caro? Então, hoje o custo unitário do Aqualuz, ele é a partir de R$ 660, mas conforme o pedido, se for pedidos maiores, a gente consegue baratear esse preço até mais ou menos R$ 690. Só que também tem um detalhe muito importante que as pessoas às vezes não fica claro, é que a gente não faz venda direta para os beneficiários. A gente trabalha com um modelo em que a gente faz a venda dos projetos, que no projeto tem a tecnologia e tem um serviço, que é o diagnóstico das comunidades, a capacitação, a implantação em si, e depois o monitoramento para a gente avaliar o quanto a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida daquelas comunidades, que aí quem compra isso são empresas, a exemplo de parques eólicos, parques de energia solar, que têm uma atuação nessas regiões rurais, impactam essas comunidades, e aí eles têm que levar algum projeto social que possa beneficiar. Então, essa forma de atuação, a gente vende lotes de 50, 100 unidades, 200 unidades, 300 unidades, enfim, meio que pode ser 1.000 unidades, 2.000, é muito variável a quantidade desse lote. Mas falando agora da manutenção, como eu falei, a principal dificuldade que as pessoas do semiárido têm de ter uma tecnologia realmente eficiente, até utilizando como exemplo o próprio filtro de barro, é a manutenção. Então, todo o diferencial do Aqualuz, ele tem essa base da manutenção ser super simples, é limpeza com água e sabão. Como eu falei, a tecnologia depende apenas da luz do sol, não tem uso de substância química, não tem nenhum tipo de filtro complexo, não tem componentes eletrônicos, ele não precisa de energia para funcionar, não é uma placa solar, como as pessoas também acham que ele é. A gente tentou desenvolver a tecnologia mais simples possível para garantir a independência do acesso à água potável dessas pessoas. Ou seja, que uma vez que elas tivessem a tecnologia, tudo que fosse de manutenção, elas conseguissem resolver por conta própria. E aí a gente soubesse que elas teriam acesso à água de qualidade, não precisaria ficar procurando pessoas para dar manutenção na tecnologia. Hoje, talvez o item mais difícil de achar seja o vidro, que
praticamente está disponível em qualquer vidraçaria, não é tão difícil assim. E é um vidro simples, qualquer vidraçaria mesmo pode ter esse vidro. E, enfim, também a gente está procurando substituir, porque é o material hoje que às vezes dá problema quando quebra. A gente está procurando um material mais resistente para substituir o vidro, e aí a gente teria uma durabilidade maior. Mas, enfim, é a tecnologia mais duradoura, com a maior durabilidade e com a menor manutenção disponível no mercado. E, para vocês terem ideia, o custo de a cada 10 litros de água tratada durante todo esse tempo de vida do Aqualuz é de apenas 5 centavos. Então, se você diluir o custo do produto para a durabilidade dele e o quanto ele produz por dia, a gente tem esse dado de 5 centavos. É um preço absurdamente barato, é mais barato do que até se a gente comparar com o filtro de barro ou com a cloração. A cloração também é uma alternativa e ela é mais barata do que o filtro de barro. E ainda assim a gente consegue ter esse preço super acessível. Bom, gente, agora vou chamar aqui o nosso mediador, Pedro Levi, que também tem algumas perguntinhas para a Luísa. Levi? Oi, boa noite a todos. Meu nome é Pedro Levi, sou músico da Filarmônica Estrelas da Serra. Tenho cabelos pretos, olhos pretos, estou usando uma blusa branca com mangas verdes e atrás de mim tem uma parede branca. Então, Ana Lúcia, minha primeira pergunta é: como foi a experiência de ser a primeira brasileira a ganhar o prêmio Jovens Campeões da Atletal? E quais foram os impactos que esse prêmio trouxe para a sua vida, como para o projeto? Fantástica, Pedro. Prazer em te conhecer. Então, quando a gente teve essa notícia, né, de ganhar o prêmio da ONU, para mim já foi algo extremamente incrível. Eu me senti literalmente ganhando um Nobel naquele momento. E eu ainda não tinha noção, né, de como a repercussão desse prêmio seria importante para a STW. Já claramente a ONU seria o maior prêmio para a gente. Ainda hoje ainda não consigo imaginar o prêmio maior do que ganhar esse da ONU. Talvez tenha sim, mas em termos assim de impacto mesmo, foi muito significativo. E eu comecei também a enxergar um outro papel que eu deveria me importar, além de levar água para as pessoas, de inspirar os jovens, principalmente, as mulheres, as crianças, a entenderem a carreira científica como um potencial para as pessoas terem um legado, né? Terem uma carreira importante de impacto para o mundo. E eu ainda preciso mais dedicar a esse trabalho. Talvez essa palestra também é uma forma minha de inspirar e demonstrar que é possível, sim, a gente ter uma carreira de sucesso na ciência ou também no empreendedorismo social. No caso, eu me considero os dois, empreendedora social e cientista. E gostaria muito de ter como resultado a inspiração de mais pessoas para talvez me usarem como modelo, por mais que eu ainda não me considere com tanto sucesso assim, ainda existem muitas outras pessoas com mais sucesso que as pessoas possam se inspirar, mas ter essa forma de contribuição para mim já é extremamente importante e coloquei essa como uma das minhas missões também no mundo. Eu acho que o Levi teve um probleminha com a conexão. Enquanto ele retorna, eu tenho uma pergunta, Luísa, aqui do chat, que diz o seguinte: você mencionou alguns outros produtos além do Aqualuz. Quais são eles? Para responder essa pergunta, eu vou compartilhar dela novamente. Vou mostrar algumas tecnologias que a gente tem, que já é no próximo slide, depois do Aqualuz. A gente tem uma linha de saneamento, que, como eu falei, né, quando a gente criou a STW e começou a diferenciar o produto da empresa, ficou muito claro que o nosso papel não era só ter uma tecnologia, porque uma tecnologia não consegue resolver o problema de água e saneamento. A gente precisava ter múltiplas tecnologias que resolvessem diferentes problemas de água e saneamento. E aí a gente meio que destrinchou na linha Aqua, que a gente tem 3 produtos, e na linha Sano, que é de saneamento. A gente tem 2 tecnologias. A primeira delas é o Sano Seco,
que é um banheiro seco que não utiliza água para descarga e que os compostos são separados. A urina das fezes, as fezes são direcionadas para uma compostagem e depois elas podem ser utilizadas também para adubo de plantas ornamentais. E a urina, ela é tratada na segunda tecnologia. Ela pode ser tratada tanto com descarte e também um outro tratamento de desinfecção para depois utilizar na irrigação de plantas ornamentais, como ela pode ser direcionada para o tratamento no Sanuplant, que é um sistema de tratamento de águas cinzas, onde a gente vai pegar tanto a urina do sano seco, quanto a água da cozinha, da lavagem de roupa, do banho, para que ela seja tratada ou descartada e esses resíduos vão servir de nutrientes para plantas como bananeiras, mamão, e aí as pessoas, no caso, teriam uma grande redução de água, porque não vão precisar irrigar essas plantas, também não vão precisar se preocupar com o descarte adequado e sustentável dessa água, que ela vai ser utilizada 100% como nutriente dessas plantas. E aí a gente consegue resolver 2 problemas com a caixa d'água só. De tecnologia que tem nesses slides são essas 3, porque atualmente são as 3 que a gente tem no mercado para as zonas rurais, mas da linha Aqua, como eu falei, a gente tem 3. Além do Aqualuz, a gente tem o Aquapluve, que é uma tecnologia que não tem aqui nesses slides. Aliás, tem aqui. O Aquapluve, ela é a nossa única tecnologia que também trabalhamos em zonas urbanas, e aqui, por exemplo, nessa imagem, vocês estão vendo um parque, que tem um cenário com a grama, a parte do passeio, um portão, e o Aquaplug, que é um lavatório todo em aço inox, com pedais que vão acionar tanto a água quanto o sabão, um reservatório que permite também a captação de água de chuva por esse telhadinho dele azul próprio, e tem aqui a parte que não está tão visível, mas é a forma como ele faz a utilização da água da rede de abastecimento. Então, ele pode usar a água da chuva, a água da rede de abastecimento, e também tem uma tampinha aqui na parte superior, que pode ser removida para que ele seja enchido manualmente, ou também nessa mesma conexão pode ser colocada uma mangueira, onde um reservatório que a pessoa enche manualmente pode levar água para o reservatório do Aquaplug. O Aquaplug a gente desenvolveu no momento de pandemia, foi uma tecnologia em tempo recorde, que a gente conseguiu, em menos de 4 meses, ter a ideia e levar ao mercado. E hoje a gente tem implantado só aqui em Salvador, mas é uma tecnologia super versátil. A gente pode também trabalhar nas zonas rurais, pensando muito em escolas, aí nesse momento de pandemia, a gente sabe que é preciso ter essas preocupações também. E tem a parte do Aquasolina, que não está nesse slide, porque é uma tecnologia que ela ainda está sendo desenvolvida. A única que ainda não está assim, a ponto de ir para o mercado. A gente ainda só tem um protótipo dela, ainda precisa de algumas validações. A gente não está divulgando muitas informações, mas ele é uma tecnologia que vem do mesmo princípio do Aqualuz, de utilizar o sol para fazer o tratamento de água. Então, o Aquasolina, ele é um dessalinizador solar, ele vai pegar uma água com muito mais contaminação. O Aqualuz, ele é para água doce, água de chuva. Já o Aquasolina, ele é para água salobra. A gente consegue fazer um tratamento em água salobra e ter essa possibilidade de atuar em outras comunidades que a gente não consegue atuar com o Aqualuz por essa limitação de não conseguir tratar água salobra. Então, essas são as 5 tecnologias que temos no portfólio atualmente. Entendido. Pedro Levi, conseguiu voltar aqui para a sala? Então, vou continuar aqui fazendo umas perguntas. Voltou, Levi? Eu acho que é a internet dele. Levi, sai e depois entra de novo. A gente não está conseguindo lhe entender. Mas vamos dar prosseguimento. Uma das perguntas do chat, Luísa, acho que o pessoal ficou muito curioso, né? Quando você fala do sistema,
que você vai falando alguns detalhes. Aí, estão perguntando aqui, quantos litros por hora são tratados com essa tecnologia? Então, se formos considerar um dia de sol forte, porque o tempo de tratamento ele varia muito, já que a gente usa o sol. Então, se for um dia de sol forte no semiárido, a gente tem às vezes número como 2 horas de tratamento, mas pode variar até 4 horas. Mas a título de exemplo, se a gente pegasse 2 horas com a capacidade de 10 litros do equipamento, teríamos 5 horas ou 5 litros por hora. Esse seria o tempo mínimo de tratamento. A gente também está estudando para aumentar a capacidade do Aqualuz, então vamos melhorar ainda mais essa vazão. Outra pergunta bem interessante aqui é referente à questão do sistema, né? Se o sistema necessita de intervenção humana, ou seja, dependendo do volume de água a ser tratada, precisa de uma pessoa recarregando o recipiente onde a água passará pelo processo? Sim, o processo é totalmente manual. Então, como eu mostrei naquele slide anterior, eu vou até voltar a compartilhar para talvez ficar um pouco mais claro. A gente trabalha, como eu falei, direcionando a água da cisterna para dentro do Aqualuz. Então, quando a gente faz isso, a gente tem aqui a bomba da cisterna, que é uma bomba manual, a pessoa precisa ficar bombeando manualmente, a conexão da mangueira com o Aqualuz, com a entrada do Aqualuz. Então, sempre quando a pessoa for fazer um ciclo de tratamento, ela precisa bombear, encher o recipiente, fechar o registro, que não dá para ver agora, você está vendo uma pontinha laranja. Tem um registro aqui que a pessoa fecha para a água não voltar, e deixar a água aqui exposta ao sol por aquele período que falei, de 2 a 4 horas no dia de sol forte, até que esse círculozinho aqui, que é o sensor, mude de cor, e assim a pessoa saiba que a água pode ser retirada. Se ele quiser um outro ciclo, ele obviamente vai ter que encher novamente, abrir o registro, encher novamente, fechar e deixar para o tempo de tratamento. E, claro, ele precisa fazer isso durante o dia, não dá para fazer no pôr do sol nem durante a noite, porque aí não tem a mesma eficiência. No caso de noite, não tem eficiência alguma, porque dependemos do sol para funcionar. Entendi, Luísa. Tem uma pergunta também que é relacionada a essa mesma questão, né? Do funcionamento em si do equipamento. A água tratada, ela sai da cisterna, né? Passa pelo sistema de tratamento. Quando ela passa por o sistema, ela volta para a cisterna ou vai para uma outra cisterna ou como que funciona? Geralmente a pessoa retira com um reservatório, um recipiente devidamente higienizado e destinado apenas para esse fim e armazena em casa. Às vezes tem um pote de barro ou até no próprio filtro de barro é utilizado para armazenar, porque a água vai sair quente e precisa ser consumida no período de 1 dia, 2 dias. Porque, como ela não usa cloro, então é possível voltar a ter contaminação se a pessoa demorar muito tempo para consumir. E aí a gente precisa que ela utilize essa água. Se ela precisar de mais, vai fazer novamente o ciclo, vai retirar e vai armazenar em casa. Entendi. Deixa eu ver aqui. O Pedro conseguiu voltar? Aqui, Pedro, pode ser que você consiga falar sem ativar a câmera, porque às vezes quando a gente ativa a câmera, a internet cai um pouco. Você tenta fazer a sua pergunta sem ativar a câmera para a gente ver se dá certo? ok. Então, quais os seus sonhos para o futuro relacionados ao projeto que você desenvolve? O meu maior sonho, e aí eu já levo em consideração a minha outra missão de inspirar as pessoas, mas primariamente com a STW, meu sonho é de democratizar o acesso à água potável, então que todas as pessoas do mundo possam ter acesso à água potável e saneamento. Claro, é um sonho impossível de ser realizado sozinha, então aí eu já conto com o segundo, de inspirar pessoas não só a investirem na carreira de ciência,
acreditarem no potencial delas como cientistas e como empreendedores sociais, mas que elas possam também se engajar nesse setor de água e saneamento e, assim, também contribuir para levar tecnologias e outros processos de tratar água, que a gente sabe que é uma missão muito importante e gigantesca que a STW sozinha não consegue dar conta. A gente precisa de muito mais organizações, pessoas trabalhando em conjunto para conseguir atingir. Então, diria que minha missão e meu legado seria atingir esse grande objetivo. Muito bem, gostaria de agradecer a participação do Pedro. Pedro, você tem mais alguma pergunta? Tenho só a última para fechar. Pode dizer. Então, o Alcaluz teve algum tipo de gestão no começo por parte dos moradores não serem habituados com aquela tecnologia? Eu não consegui entender. Acho que a conexão estava travando um pouco. Pedro, E tenta agora, tá repetir. de boa? Se você não Tá. conseguir, você vai no chat do YouTube, que aí eu pergunto aqui para ela, mas tente repetir para ver se a gente consegue entender. Ok. O Alcaluz teve algum tipo de rejeição no começo por parte dos moradores por não serem habituados com aquela tecnologia? Eu entendi em parte. Seria das pessoas, teria alguma resistência no uso da tecnologia por ser algo novo, diferente, seria isso? Isso. Pronto, então a gente teve sim muita resistência e até algo engraçado como a importância da nossa divulgação na mídia. Então, quando a gente aparecia nesses grandes programas populares, tipo Fátima Bernardes, Bom Dia Brasil, Luciano Huck, as pessoas que nos viram também eram beneficiárias, também eram das zonas rurais. No caso, as que têm acesso à energia e TV, que a gente também tem um público que não tem, infelizmente, acesso à energia elétrica. Mas antes disso tudo acontecer, antes dessa repercussão, eu levava a tecnologia para campo para as pessoas conhecerem e elas duvidavam de fato de que o sol que está aí de graça trata a água e levaria água potável para as famílias delas. A gente teve muita resistência com isso, mas quando a gente começou a aparecer, essas pessoas viram, a gente teve até vários feedbacks de famílias que disseram, poxa, eu te vi na TV, eu queria também ter uma aqualuz em casa, mas nunca achei que fosse chegar aqui. É muito engraçado, mas a gente teve esses feedbacks. Isso facilitou muito a adesão das famílias ao uso da tecnologia. Claro que associado a isso, a gente melhorou a estética do produto. Vocês viram a primeira imagem, que era um produto todo de vidro, com revestimento de papel alumínio e cortiça, que é algo extremamente feio. E agora a gente tem um produto muito mais bonito, então isso também impactou no uso das pessoas, fora que, além da estética, tem a própria usabilidade. O produto agora ele é mais simples, a pessoa consegue manusear ele de uma forma mais fácil do que era antes. Então, sempre trabalhamos para garantir a melhor entrega e essa entrega, para que essa entrega tivesse a melhor adesão das famílias. Porque nada adianta desenvolver um produto que as pessoas não queiram usar. Mais uma vez, agradecer aqui o Pedro. E Luísa, agora, infelizmente, estamos quase chegando ao final. Então, dizer que para quem ainda tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, pode mandar, que ainda dá tempo. Mas, enquanto isso, eu quero lhe fazer uma pergunta. Assim, nós mulheres sabemos, os homens também sabem disso, mas especialmente a gente, mulher, nós sabemos que a gente vive num mundo de pensamentos e atitudes patriarcais, né? Foi mais difícil para você desenvolver, implantar, conseguir apoio e credibilidade para realizar seus projetos pelo fato de você ser mulher? Ah, com certeza, Jéssica. Às vezes eu ficava em dúvida se era porque eu era mulher, ou se era jovem, ou se era um combo dos dois.
mas quando eu conversava com potenciais investidores, parceiros, clientes e até o governo, sempre eu recebia assim comentários de você é muito jovem, será mesmo, não, às vezes não tão diretamente com palavras, mas com o contexto me passava de que eles estavam duvidando do meu potencial, estavam duvidando da credibilidade do trabalho que a gente estava tendo e até da própria tecnologia. Assim como os beneficiários, também de outras pessoas também recebia muito esse feedback de, poxa, como é que ninguém pensou nisso antes? Como é que o sol está aí, faz o tratamento, por que ninguém pensou nisso antes? Será que realmente funciona? Porque se funcionasse de fato, muitas outras pessoas já estariam fazendo isso. E então isso dificulta, claro, como é que uma menina, na época, que não tem nem graduação, ainda está na faculdade, quer me provar que o sol trata a água, sendo que eu nunca vi nenhuma tecnologia do mundo fazer isso. Então sempre tive essa resistência no início, e é aí que está, mais uma vez, o papel das premiações e das mídias, porque as pessoas têm aquela visão, né? Se a ONU disse que o trabalho que ela faz é importante, quem sou eu para duvidar? E aí está mais uma vez a importância dessas premiações, da mídia, que hoje está passando a história na mídia, que geralmente fontes confiáveis são verificadas, não é fake news, então significa que o trabalho que ela está fazendo deve ter alguma coisa de verdade. Então, essa parte da repercussão nos ajuda bastante a romper algumas dessas barreiras. Claro que não todas, a gente ainda tem essa resistência por ser mulher, competições, quando a gente às vezes participa com startups de homens, sempre a equipe é julgada e equipes masculinas passam mais credibilidade de terem competência de executar o que elas prometem do que equipes femininas. Quando é jovem ainda piora as coisas, mas cada vez que passa a gente acha que está melhorando, essas coisas estão melhorando. E você está aí como exemplo, né, Luísa? Você começou lá aos 15 anos e hoje continua aí depois de 8 anos, não desistiu, foi para a primeira premiação, se inscreveu, não ganhou e agora está aí. Já fez discurso na ONU e uma coisa que eu fiquei fascinada, não sei se é porque é algo que eu sonho um dia em aprender, você discursou em inglês, né? Eu fiquei, nossa. E, gente, para quem não sabe, Luísa é fluente em inglês. Ou seja, isso só mostra pra gente que se a gente estudar, se a gente correr atrás, se a gente persistir, nós vamos conseguir. Tá aí, Luísa é uma prova disso. Começou aos 15 anos e hoje ainda bastante jovem, aos 23, a primeira brasileira aí que participou do Prêmio Jovens Campeões da Terra, premiada na ONU. O que quer dizer que qualquer um de nós que estamos assistindo, que temos um sonho, não necessariamente, eu vou ser cientista, não, é no que você se propôs a fazer. Se você se propôs a fazer com dedicação, com perseverança e com estudo, pode ter certeza, você vai conseguir. Luísa, eu tenho uma pergunta, você falou que com relação à implantação do desenvolvimento do Aqualuz, né, do aparelho. Tem alguma cidade aqui no nosso estado, no Ceará, que tenha o aparelho implantado? Tem sim, tem acho que 2 ou 3. Eu sei de São Gonçalo do Amarante, as outras eu não vou conseguir lembrar o nome, mas tem acho que 2 cidades pelo menos aí. E minha sócia também, né, de Fortaleza, ela tem essa facilidade de fazer essas implantações. Então, até se vocês conhecerem prefeituras do interior, principalmente, ou empresas que atuam no interior e que possam indicar para a gente, também vai nos ajudar bastante. Jéssica, se você puder marcar o Instagram da STW aí nos comentários, que é STW for All, seria bem interessante para o pessoal que quiser, né, acompanhar o trabalho da STW. Também tem meu Instagram que de vez em quando eu posto sobre empreendedorismo social, sobre ciência, ou empreendedorismo em geral. Não posto com a frequência que eu gostaria, por conta da disponibilidade de tempo mesmo, mas quem sabe vocês possam também
ajudar a STW a impactar ainda mais pessoas, seja no Ceará, seja em outros estados que vocês conheçam dentro do Nordeste. Sim, Luísa, pode deixar. Nós vamos estar divulgando aqui para tanto nos grupos de alunos de WhatsApp, como também agora nas postagens que a gente vai fazer posterior à palestra. Nós vamos colocar, assim, o Instagram da startup, o seu também, até para os meninos estarem conhecendo, né? Que hoje aqui nessa nossa breve conversa de 1 hora, pode ser que muita gente ficou com alguma curiosidade, ou então depois vá lá acessar, vá conhecer mais a fundo sobre o projeto, né? Inclusive, belíssimo. A primeira vez que eu vi, aliás, todos, né, que participaram lá dos Jovens Empreendedores Sociais do Laureate, eu sempre estou em contato acho que com quase todo mundo, falando, né, sobre os projetos, sobre os empreendimentos. Inclusive, fico muito triste, às vezes, de saber que alguns dos nossos colegas, devido a uma série de dificuldades, né, falta de apoios financeiros, a questão da pandemia também, que veio para agravar bastante coisa, que, infelizmente, os projetos meio que esfriaram, né? Por isso que eu fico tão feliz de ver você. Quando eu soube da sua premiação na ONU, meu Deus, eu, inclusive, fui no seu WhatsApp e lhe parabenizei, porque eu fico muito feliz com o sucesso de projetos maravilhosos, assim que nem o seu. Luísa, para encerrar, já queria lhe agradecer, né, de antemão, pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda também bem cheia de compromissos, mas de prontidão se disponibilizou a compartilhar o seu conhecimento, a sua história com a gente, a sua inspiração, que você, para mim, é uma inspiração e acredito que para muito mais mulheres e jovens. Eu queria que você deixasse um recado, né, para os jovens que estão assistindo, em especial para nós mulheres. Jéssica, obrigada a você pelo convite. É sempre um prazer. Como eu falei, minha missão é difundir ainda mais a minha história na ciência, no empreendedorismo social, para que mais pessoas consigam acreditar que esse caminho pode sim se tornar uma carreira de sucesso. E eu acho que o recado que eu queria dar para as meninas, para as mulheres e para os jovens é que acreditem no seu potencial. Uma das coisas que não me fez desistir nunca foi acreditar muito mais em mim do que as pessoas ao redor. Então, sempre fui desmotivada por esses fatores, como eu falei, das pessoas descredibilizarem meu trabalho, acharem que eu não ia conseguir, que eu não tinha competência para isso. E, para mim, todas essas pessoas só me fizeram querer provar que elas estavam erradas. Então, primeiramente, você precisa acreditar no seu potencial, acreditar que você é capaz de fazer o que você quiser, de seguir seus sonhos, de realizar os seus sonhos. E, a partir daí, vão ter, sim, momentos de fracasso, momentos de dificuldades, mas você precisa entender que eles são importantes para o seu crescimento, que eles nos fazem mais fortes e que podem demorar anos, mas 1 hora seu sonho vai acontecer. No meu caso mesmo, desde 2013, o sucesso que a gente começou a ter foi em 2019. Então, foram aí 6 anos batalhando, com vários fracassos, várias histórias de fracasso, mas sempre acreditando no potencial e que 1 hora ia dar certo. Muito bem, Luísa. Gente, e é com essa fala aí de motivação, com essa prova viva de inspiração, que eu quero dizer para vocês que hoje a gente se despede por aqui e que próxima semana a gente tem muito mais, como mulheres inspiradoras, nas nossas lives de conhecimento. Tenham todos uma boa noite e se cuidem, cuidado, usem máscara, muito álcool em gel e evitem aglomerações e boa noite. Audiodescrição. Em uma sala, com estantes na parede e um computador em uma mesa, é dado play em um vídeo no computador. O vídeo de uma pessoa estudando em um computador e imaginando ideias do futuro. Em um escritório, no notebook, uma pessoa vê vídeo de crianças na sala de aula se imaginando o que vão fazer no futuro.
Em um parque, no celular, uma pessoa vê um vídeo mostrando a importância do conhecimento no mundo. Uma lâmpada feita de quebra-cabeças é completado por mãos, formando a logo da Live do Conhecimento, com o nome escrito abaixo da lâmpada. Em um fundo com ondas, os textos: palestra de hoje, do Ponto de Cultura Vamos Fazer Arte, Mulheres que Inspiram, Projeto Aqualuz. Uma gota dentro de um círculo na cor verde. Foto da palestrante e dos mediadores. Palestrante Ana Luísa Bezerra, fundadora e CEO da SDW, primeira brasileira premiada com os Jovens Campeões da Terra da ONU Meio Ambiente. Mediadora Jéssica Monteiro. Mediador Pedro Levi, músico, e mediador Jonathan Lima, músico.